Olá a todos. Agora sim, voltamos. Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais uma live aqui com vocês, mais um vídeo trazendo a Umbanda como a Umbanda é, sem muita frescura, sem nada, tá fazendo a Umbanda mais didática para vocês, né? Dizer para vocês que a nossa previsão de 2023 já está lá para quem quiser olhar, né? Já está lá para quem quiser fazer as suas considerações, né? Espero que gostem, né? Através do jogo de búzios, né? Dizer também que a nossa agenda agora dá uma pausa do Natal e Ano Novo e volta no dia 1º de janeiro, tá? Então, até o dia 23 de dezembro nós marcamos. Depois do dia 23 de dezembro, só dia 1º de janeiro, tá? Nem plantão, certo? E dizer que eu estou muito satisfeito com a audiência de vocês, com o carinho de vocês, que é sempre muito bem-vindo. Bom, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema que os temas vão chegando para mim, eu vou fazendo durante a semana, né? E eu vou fazendo uma filtragem. E esse tema chegou para mim e eu fiquei meio em dúvida se eu ia falar ou não falar, porque daqui a pouquinho tem casas que aceitam, tem outras casas que não aceitam, tem casas que acham que é interessante, outras casas que não, porque o desenvolvimento pode começar pelo Exu, mas eu acho interessante esclarecer primeiro. Eu acho que é interessante esclarecer o seguinte assim, ó, a criança para mim, tá? Criança para mim é de 0 a 15 anos, tá? Criança dentro de Umbanda, tá, gente? Por que 15 anos? Porque a criança não sabe ainda o que ela quer da vida dela. Ela não sabe o que ela quer, em termos de religião, o que ela quer seguir, aonde ela quer se firmar, aonde ela quer, vamos dizer assim, se encostar, né? Então, daqui a pouquinho o adolescente ele chega num terreiro de umbanda, vai lá, toma passe, daqui a pouquinho ele vai pro evangélico, daqui a pouquinho ele vai pro batuque. Então ele não sabe qual é o segmento religioso que ele vai seguir. Ele pode ter uma formação católica ou até mesmo batista, né? Desculpa, de batizado, mas ele não sabe, quando ele toma adolescência, ele não se concentra e sabe aquilo que ele quer. Mesmo ele tendo para si uma mediunidade. Tá? O adolescente, ele não, vamos dizer assim, ele não tem a percepção do que uma pessoa mais experiente, adulta. Então, eu digo que para você entrar na Umbanda, eu acho que a melhor questão é dos 18 anos em diante. Assim mesmo com a guarida dos pais, a guarida da família, porque a mente já está mais esclarecida. E antes de entrar na Umbanda, esclareça suas ideias. Faça uma pesquisa, faça o seu entendimento sobre a religião. Porque não adianta eu chegar para você e dizer assim, ó, a Umbanda é maravilhosa. E você lá na frente se decepcionar com a Umbanda. Ó, o Batuque é maravilhoso. E você lá na frente se decepcionar com o Batuque. Não, não é assim que funciona. Entendeu? Tem que ter uma ideologia pré-estabelecida, certo? E um querer. O querer estar na Umbanda. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque chegou para mim no sentido assim, ó, uma criança, e quando eu digo criança eu já disse para vocês, de 0 a 15 anos. Tá? Uma criança pode incorporar Exu? Nós temos que nos lembrar que Exu é uma entidade densa. Já falei em outros vídeos aqui, já falei em outras lives aqui, que Exu é uma entidade potencial, é algo que é denso, é algo que trabalha a negatividade e a positividade junto. É uma entidade que geralmente os caciques eles deixam para desenvolver por último, a não ser que a entidade assim se manifeste. Tá?
Mas a tendência é que se traga os caboclos, os pretos velhos, os herês e os exus deixem para desenvolver conforme aquele médium vai trabalhando, tá? O que acontece com uma criança que literalmente chega num terreiro e que recebe um exu? Primeiro que a gente pode entender se é um exu. O que caracteriza ser um exu? A criança, por mais que a gente saiba que a criança está ali e está com as energias em volta, pode ser um egum, pode ser uma outra coisa. Né? Característica de Exu é o Exu se manifestar e trazer com ele alguns detalhes que o zelador vai identificar que é um Exu. E assim mesmo, o cuidado que o zelador tem que ter para que não haja uma interferência, para que nenhum egum possa vir atrapalhar esse desenvolvimento. Sempre lembrando, nós estamos falando aqui de médiuns desenvolvedores, ou seja, médiuns trabalhadores, médios que já estão dentro de uma corrente, que se predestinaram a estar trabalhando dentro da banda. Uma criança, no meu ponto de vista, no ponto de vista da minha visão teológica, ela não tem condições de absorver e muito menos de entender o que é um trabalho de umbanda. Portanto, é que o passe das crianças ele é diferenciado. Se chama primeiro as crianças para tomar passe, para depois se chamar os adultos. Porque as crianças é a pureza da Umbanda. Então eu não posso pregar uma criança, e quando eu estou falando de criança, vamos citar uma criança de 12 anos, e trazer para dentro de uma gira de Umbanda e botar ela a trabalhar com Exu. Eu não sei se foi esse o caso, tá? Mas vamos supor que ela entrou junto com as outras criancinhas ali e virou o Exu nela. Aí nós temos que saber o motivo de que aquilo aconteceu. Qual o porquê, qual a intenção daquela entidade se manifestar num inocente, porque até então ele é um inocente. Tá? Quais os problemas, porque se mesmo sendo criança, as crianças têm problemas, diferente dos adultos, mas têm problemas espirituais sim. Então nós temos que avaliar, e nós como zeladores, nós somos aptos a isso, a avaliar as crianças e trazer elas por uma mesa de jogo e ver aonde é que foi, o que aconteceu para que eles chegassem ali naquela hora, para que ele interrompesse aquele passe daquelas crianças. E a medida é a mesma. Passa as outras crianças para fora, fecha as cortinas, tá? E tenta ali entender e tenta ali fazer com que aquela criança seja desobstruída. Tá? Porque, a princípio, nós temos que avaliar que é uma obsessão de entidade. Porque, senhores, as entidades também tomam conta de uma primeira forma obsessiva, porque nós estamos lidando com uma criança. Né? Então nós temos que entender. E para entender, nós temos que falar com a entidade. Nós temos que perguntar para a entidade, olha, o que está acontecendo? Então a entidade fala, gente. A entidade não é muda, a entidade a entidade fala. Então nós temos que entender o que está acontecendo. Se aquela criança, aí por exemplo, vamos fazer uma hipótese. Se aquela criança tem algum vínculo religioso com alguma casa ou com algum ponto de partida que ela, por algum motivo, fez um amaci e aí daqui a pouquinho está frequentando outra casa e ali naquela casa eles enganjaram ela a receber Exu, opa, para um pouquinho. O que levou vamos dizer, esse zelador a trazer a essa entidade, porque todos nós temos uma coroa formada. Tá? Agora, não se começa, principalmente numa criança, não se começa Exu, porque
Exu é uma energia que vem densa. E uma criança não segura um Exu. Entendeu? Não é, Exu não é um caboclo que chega e. Não, tem Exus que são complicados, são densos. E aí tu trabalhar daqui a pouquinho, vamos supor uma criança de 10 anos trabalhar com seu tranca. É complicado, né? É um Exu de rua, é uma entidade que geralmente trabalha dentro de magias mais densas. Então, tudo. Porque assim, a religião também tem regras. Não pensa que é. Não, tem regras. Entendeu? Por isso existe uma coisa chamada doutrina. Né? Cara, cada casa. Por isso que eu digo, cada casa. Mas, dentro de um propósito de preservação daquela criança, é necessário que a gente blinde essa criança muitas vezes. A criança tem mediunidade, o zelador identifica que ela tem uma conexão com a corrente, mas ela não vai entrar. Ela vai fazer um amiró de ervas doces para adoçar a cabeça, uma canjica para aliviar a cabeça, uma canjica para acalmar o espírito. Mas aí lá pelos 17, 18 anos, a gente explica para ela, ó, na tua concepção necessita de tu fazer tua cabeça, necessita de tu fazer um amaci. Aí vem a escolha. Se ela assim quer, ela vai fazer. Se não, ela não vai fazer. Ela vai continuar fazendo outros ebós que vão garantir a integridade espiritual dela. Entendeu? Mas quando, como eu disse para vocês, quando os orixás querem, eles trazem para dentro. Não somos nós que decidimos, entendeu? Agora, não podemos, o que nós não podemos? Nós não podemos forçar. E muito mais forçar com o Exu. Ah, mas o Exu é a entidade que é mais, vamos dizer assim, poderosa. Quem disse? Quem disse? Tem coisas que Exu faz que um orixá desfaz. Agora tem coisas que um orixá faz que Exu não desfaz. Porque eu já expliquei aqui e vou repetir. Hierarquia. Nós temos hierarquia em toda a Umbanda. A Umbanda não é uma atrapalhação. Os orixás, os caboclos e os Exus. Então, como é que eu vou iniciar uma criança com Exu? A minha opinião, quando eu recebi essa matéria, é que a criança, não sei quem foi, não quis me aprofundar, é que o zelador desta casa, a pessoa que trabalhou esta criança, quis se beneficiar, porque aí fica fácil tu ter mais um que faz aquilo que tu quer. Porque tu tendo o Exu pronto, né, a pessoa já começa a trabalhar, já começa a fazer serviço, já começa a fazer o que eu acho errado. Existe uma coisa chamada hierarquia. Começa pelo caboclo. Tu vai fazer, a pessoa quando chega a primeira vez no terreiro, ela não vai numa gira de Exu. Ela vai numa gira de caboclo. Ela vai numa gira de Cosme e Damião. Ela vai numa gira de Preto Velho. Aí muda a figura. Porque se é uma criança, de repente a criança tem mediunidade. E aquele Ogum, aquela Yansan, aquele Xangô, aquele Emanjá que está ali para sair para fora, os irmãos vão segurar. Os irmãos não vão deixar, às vezes não deixam nem dar passagem. Mas fazem com que com aquela entidade transpire para fora, tá? E façam com que aquela criança saia melhor que chegou. Porque nós temos que entender que o corpo de uma criança é frágil. Daqui a pouquinho uma entidade mais densa chega, começa... Porque, vamos ser sinceros, uma entidade que não está doutrinada, ela não vem
muito compreensiva, ela vem mais radical. Então, o que acontece? Necessário ter o apoio dos médios de corrente para que façam com que essa... Aí vocês imaginam isso tudo numa criança. A minha opinião é simples e clara. Errado. Exu não incorpora em criança. Não é que não incorpora. Não pode incorporar em criança. Ah, mas existe o Exu Mirim. Não tem problema. O Exu Mirim vai incorporar num adulto. Na minha visão, gente, eu sou bem sincero, eu não escondo nada de vocês. Na minha visão, criança não tem que estar em gira de Exu. Aí vocês dizem, o Thiago é muito radical. Eu não sou radical. Eu sou sincero. Porque assim, gente, vamos analisar a gira como um todo. A gira de Exu, ela tem os prós e os contras. Tá? Toda gira de Exu tem prós e contras. Os prós são que o Exu vem, descarrega, o Exu vem, faz o seu serviço, ele vem e toma cachaça, toma uísque, enfim. Faz. Os contras é que de uma hora para outra pode acontecer de estourar alguma coisa. Pode. Se nos caboclos, que são nos caboclos, estoura. E quando eu falo estoura, é de algum egum ali se passar por Exu e fazer a festa. E aí, se tu tens uma criança, se tu tens um inocente, porque é um inocente que está ali, a tendência dele a absorver aquela energia é muito maior. No meu, volto a dizer, eu não estou condenando e nem tenho que condenar ninguém. Agora, na minha concepção teológica de Umbanda, Exu é uma entidade que serve para descarregar a Umbanda, serve para trabalhar para que aquelas mazelas mais pesadas não se manifestem. Então, nesse conceito, nenhuma criança tem habilidade e consciência mediúnica para trabalhar com Exu. Nós podemos até ter um episódio, vamos dizer assim, inusitado, de que uma criança possa vir a estar entrando numa, como eu citei agora há pouco, numa casa de Umbanda para tomar passe, e vir junto com ela uma entidade Exu. Mas cabe ao médium que ali está dando passe identificar e não deixar se manifestar. Ah, mas então a criança vai ruim para casa. Negativo. Aí existe uma segunda opção, que é retirar aquela entidade daquela criança e passar para um médio de transição. O que é um médio de transição, gente? O médio de transição é aquele que absorve aquela entidade, certo? Por um certo tempo, e explica-se àquela entidade que ela não está pronta para estar na Terra. Quem é que faz isso? O zelador de santo. O zelador de santo não é só usar um brajá, gente. A responsabilidade toda é do zelador de santo. Criança não pode estar em contato, porque se nós fizermos um Exu para uma criança, eu fico me perguntando como é que a criança vai se lidar com o Axorô do Exu. Porque existe uma ritualística de Axorô. Existe a marcação. E aí, como é que eu vou cortar uma ave por Exu daquela criança? Tá, corto, mas aí na hora de marcar, eu vou chamar o Exu na criança. Não pode. Né? Porque a gente sabe que eu não estou aqui querendo entrar em fundamento, mas tem uma parte do cruzamento daquele Exu que o Exu se manifesta para terminar o cruzamento. Tá? Como é que eu vou chamar um Exu numa criança de 10, 12 anos? Eu, na minha visão, volto a dizer, é impossível.
é praticamente inviável, entendeu? Uma criança, gente, eu sempre falo isso, uma criança tem que ser livre para escolher, entendeu? Nós não podemos, e pelo que me relataram, nós não podemos inserir nada de novo, a não ser, claro, que mesmo que a criança venha de uma família voltada para a Umbanda, ela tem que ter a abertura do leque dela, tem que estar sempre aberta para ela escolher. Não, eu não quero ser umbandista, eu quero ser católica, eu quero ser evangélica. Eu não posso induzir, eu tenho que respeitar a vontade. Mas aí, mas então eu não posso levar ela na festa de Cosme. Claro que pode. Mas deixa ela entender a festa. Não diz assim, não, tu tem que ir ali tomar o passe com o Cosme. Não. Se ela disser, eu tô afim de tomar o passe, vai e toma. Se ela não quiser, deixa ela no cantinho dela. Entendeu? Não leva ela em todas as sessões de Umbanda. Vai uma, dá um tempo, depois vai noutra, entendeu? Vai nas mais tranquilas. Tem festa da Mãe Oxum? Vai. Tem festa da Mãe Ansã? Vai. Mas a festa da manhã, da Oxum e da Yansan, depois na segunda parte tem o Exu. Leva embora antes de chegar os Exu. Não fica apreciando ou fazendo a criança apreciar algo que ela não precisa apreciar naquele momento. Eu não estou dizendo isso para depreciar os Exus. Eu estou dizendo que são entidades que, de uma questão de segundos, a coisa pode mudar. Entendeu? Eu digo para vocês de experiência própria. Tá? Festa de Oxum, tá? Dia 8 de dezembro. Tá? Tá tudo muito bom. Terminou, acabou, tudo certinho. Se chamou o povo de rua para finalizar e descarregar. Não tem problema nenhum. Chamou, veio os Exus, ok. E uma pessoa não incorporou. Tudo bem, até aí, tudo tranquilo. De uma hora para outra, essa pessoa começou a se revirar, a gritar, a ter atitudes rebeldes. E se identificou que era um Egum. E aí eu pergunto, volto a pergunta. Eu insisto. Como é que uma criança que não sabe, não entende, não tem noção ela vai ver aquele processo todo que está acontecendo ali, ela já vai automaticamente se bloquear para a Umbanda. Porque, não quero. Estão fazendo mal para aquela pessoa, não quero, não entende, né? Não quero, né? Então, não há necessidade. A incorporação, gente, vocês têm que entender uma coisa. A incorporação passa por um desenvolvimento. A pessoa não incorpora de graça. Tá? A pessoa não vai estar, por exemplo, assim, na rua, tá? Uma pessoa que não tenha conhecimento. Tá? Tô citando uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento, nunca entrou num terreiro. Tá? Tô andando na rua e vira um orixá. Desculpa, vira um caboclo. Não, gente, não vai acontecer isso. Entendeu? Ela continua tendo a medicina. Ela pode ter alguns transtornos. Pode ter. Tá? Pode ter psíquicos, né? Transtornos psíquicos. O que também pode acontecer dela ser uma pessoa com transtornos psíquicos na parte mental e aí precisa de médico. Mas vamos supor que ela tenha transtornos psíquicos através da sua mediunidade que está aflorando. Ok, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, ela precisa desenvolver. Ela não tem autonomia nenhuma para chegar e dizer assim, não, agora a partir deste momento eu vou me coordenar. Não existe isso, gente. Tá? Não existe isso. Não existe porque aquela coisa, como é que eu vou coordenar? Como é que eu vou saber o que está me ocupando?
Qual é a gravidade? Porque existe uma gravidade, existe um. Vamos supor que chegar uma entidade e me toma por inteiro e eu fico inconsciente. O que, que essa entidade vai fazer? Qual é a atitude dessa entidade? O que é essa entidade? Imagina numa criança de 10, 12 anos. Eu estou pensando aqui, gente, é que assim, ó, o que acontece é que às vezes as pessoas, alguns zeladores, eles tratam o desenvolvimento como uma questão de o rápido e o mais para ser rápido. E não é rápido. A pessoa tem que ter 7 anos para desenvolver. E tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que ficam 10, 15 anos dentro de uma casa de religião e não chega a nada na pessoa. Aí você tá, então a pessoa não é daquela região. Não, ela pode continuar. Só que o problema é que ela vai ser cambona, ela vai ser tamboreira, ela vai ser qualquer outra coisa, menos médium trabalhador. A mediunidade dela é outra, de repente é uma vertente que não é uma vertente de Umbanda. Mas não necessariamente ela não precisa sair da Umbanda. Mas ela vai trabalhar em outra situação na Umbanda que não a situação de dar passe. Porque assim, ó, eu vejo muito, e aí eu explano isso para vocês, eu vejo muito assim, eu sou um bandista, eu tenho que incorporar para dar passe para poder... Não. Não é isso, gente. Não é assim. Por exemplo, vou citar minha situação. Entendeu? A incorporação para mim é rara. Mas o que eu faço? Qual é a minha conexão com meus guias? O meu jogo. Entendeu? O meu jogo, o meu Merid Logum é a minha conexão. Quando eu tenho dúvida, eu tô com uma dúvida, eu tô com uma coisa que eu preciso perguntar. Pego o meu joguinho ali, bato minha sinetinha, toco meus músicos, pronto, tá ali a minha resposta que eu preciso saber. Eu não preciso pegar, me concentrar, incorporar, não, gente. Aí eu transfiro toda essa responsabilidade para uma criança. Porque assim, ó, eu vejo às vezes, isso aí eu dou meu depoimento, tá? Crianças de 12, 15 anos, até 14 anos, se aprontando. Vão me chamar de conservador, eu não faço isso. Acho errado. Porque qual é a noção de fundamento que uma criança... A criança tem que brincar, gente. A criança tem que se divertir, tem que pegar um domingo, ir para uma pracinha, brincar, jogar um videogame. Ela pode frequentar uma religião. Mas ela precisou ir para fazer a obrigação por causa de uma doença. Bom, aí é um caso reservado. Mas mesmo assim, quando se faz um amaci por causa de doença, eu vou explicar para vocês. Não se faz um amaci para desenvolver um Exu. Tá? Se faz um amaci, se dá os guias daquela criança para que aquela criança possa responder da doença, não se dá Exu, se dá o caboclo, se dá um orixá de guia, entendeu? Se dá um preto velho, mas não se dá e não se desenvolve. Tá? Se joga, por exemplo, as casas que não tem jogo, o mentor espiritual daquela casa vai identificar o orixá de frente daquela criança, vai se tirar um amiró para aquela criança fazer na cabeça para fazer um relaxamento espiritual, tá? E parou por aí, gente. Até porque se ela fizer 18 anos e ela não quiser seguir na Umbanda, ela não está vinculada com nada. Mas ela é do batuque, ela precisa deitar pro santo. Bom, mas daí o batuque com as suas regras. Tá? Que eu acho também que não faz santo em criança de 12 e 13 anos. Se faz, que daí nós temos que pensar também que o pai e a mãe são de religião. Mas aí nós temos que entender que é uma forma de podar a criança para não identificar outras religiões que possam passar na vida dela.
entendeu? Eu vejo uma questão até de a família é de Umbanda, eu vou seguir a trajetória. Não precisa. Não precisa. A gente só segue aquilo que a gente está predestinado a seguir. Entendeu? O homem lá em cima já marca na nossa fichinha. Eu digo que nós temos uma fichinha lá com Deus. Ah, tu tá pronto, a tua vida vai ser assim, assim, assado. Não tenta empurrar aquilo que não vai colar. Entendeu? E aí a gente vê às vezes as crianças não tendo, passando por perrengues. Por quê? Ah, eu tô feito, fez uma criança de Ogum. Aí deitou, fez obrigação, né? Tudo, tá, e aí? Criança não sabe nem ir pra uma roda dançar. Eu tô falando de batuque, eu sei que eu não sou batuqueiro, sou um bandista, mas não é questão de religião, é questão de bom senso. Na Umbanda, gente, a gente faz. Ah, tem problema de saúde, precisa fazer, faz um ebó pro Chapanã. Entendeu? Segura com Chapanã, segura com o anjo da guarda da criança, né? Se chama o anjo da guarda da criança, mas não faz nenhuma obrigação de vínculo com nada. Existem meios que a gente entende que respondem também. Ah, mas a criança a família é a criança. Não. Haja-se com bom senso. Aí quer dizer, eu faço. Não, banda, tá, gente? Eu faço aquela criança de meu médium e já empurro ela pro Exu. Entendeu? Eu já jogo ela na jaula dos leão. Vai chegar uma hora que essa criança não vai aguentar. Aí daqui a pouquinho, em vez de curar, em vez de prosperar, a criança vai regredir. Porque assim, ó, faça um exercício comigo, tá, gente? Toda energia é que nem você botar uma tomada de um aparelho de 110 numa tomada de 220. Existe sobrecarga espiritual? Existe. E essa sobrecarga espiritual ela gera transtornos na pessoa. A sobrecarga espiritual geralmente acontece quando se induz aquela pessoa a trabalhar com uma entidade que é mais forte que ela. Geralmente pessoas que nem a Maci tem. E aí, meu amigo, aí o couro come. Por quê? Não tem condições de firmeza. E quando eu falo firmeza, não é firmeza de vela, estou falando firmeza de pessoa, porque a pessoa tem que ser firme para trabalhar com uma entidade. A pessoa tem que entender que ela vai ter em si algo que vai tomar conta dela, mas que ela vai escutar, vai ver. Né? Então, tudo é doutrina. Como é que eu vou aplicar uma doutrina numa criança e uma doutrina de Exu? Então, quando eu falo assim, às vezes eu pareço um pouco meio ranzinzo para umas pessoas. Mas não é ranzinzo. É algo tão simples de entender e tão simples de identificar que eu tendo uma criança como uma criança que precisa de um amparo espiritual, eu tenho meios suplementares de sustentar ela espiritualmente que não uma iniciação dentro de uma corrente de Umbanda. Ah, mas essa pessoa tem 18 anos, já sabe o que é. Bom, aí, pela vontade própria dela, ela vai entrar dentro da Umbanda. Senão, ela vai ser uma pessoa frustrada. Porque aí ela vai entrar com 10 anos, tá? Vamos supor.
Aí vamos supor que ela começa a desenvolver, tá, tudo bem, não por Exu, mas por caboclo. Aí vamos, quando chegar a 18 anos, ela vai se frustrar. E aí ela não vai querer mais. Ela não vai poder sair assim. Ela tem todo um processo, como eu já expliquei em outros vídeos para vocês. Porque não é saída, eu vim pegar minha. Não, não é assim. Tem um processo. Tem, entende? Tem um, um, um cultinho. E aí? Nessa juventude de hoje, que a cabeça está aqui, outra daqui a pouquinho está lá na frente. Não, gente. Nós temos que entender que o processo de iniciação da Umbanda, ela tem que ser... A primeira coisa que se pergunta, quer? Tu estás pronto para assumir essa responsabilidade? Porque muita gente não está pronta. Tá? Muita gente diz, eu quero. Mas agora eu não quero mais. Já aconteceu isso comigo. Entendeu? E aí vai e volta, vai e volta. E aí não se decide. Mas é quando os orixá quer, não te adianta tu fugir. Eles te carregam com tudo que tu tem, tu te firma e tu não faz outra coisa se tu não entrar pra Umbanda. Mas aí é uma vontade deles. Tá? Sempre lembrando, é uma vontade deles. Não é minha, não é de ninguém. Tá? E uma criança, gente, os orixás querem mais é amparar e não dar responsabilidade para essa criança. Tá? E quando nós temos como eu falei para vocês, nós temos um caso de saúde, aí eu pergunto para vocês, essa criança está com problema de saúde. Tá. Não, vamos fazer o Exu dela, que o Exu vai levar essa doença embora. Gente, conforme a força com que esse Exu vai trabalhar dentro deste corpo, pode acontecer o contrário. Vocês têm que entender, e eu já vou refazer minha fala, que Exu é algo diferente. O Exu não fica dentro de casa como os outros orixás, como as outras entidades. O Exu fica na rua. O Exu não trabalha todo dia, toda hora. Ele trabalha em determinadas situações. Estou falando da Umbanda que eu pratico, tá, gente? O Exu não é aquela entidade que eu vou lá, faço, chego na casa do zelador, o zelador incorpora, ele vai lá e... Não. Para isso existem os caboclos. Uma outra coisa que eu tô vendo na internet, que eu quero compartilhar com vocês, é Exu dando entrevista. Assim, gente, tem gente para tudo. Tá? Eu não quero aqui fazer pouco caso. Só que assim, é duas coisas que eu não acho certo e eu exponho, é a minha opinião. É filmar gira, tá? Filmar gira que eu digo, vamos supor, uma festa de Cosme e Damião, ir lá e com a câmera e fazer fotinho. A entidade não está ali para ser fotografada. Aquilo ali não é uma festinha de criança, aquilo ali é uma obrigação de entidades herês que estão ali trabalhando para as crianças. Tem todo um trabalho por trás daquelas brincadeirinhas ali, tem todo um trabalho. Então não é para tirar fotinho, para filmar. Não se filma entidade. Para quê? Para quê? Porque aí tu vai pegar a pessoa num estado que ela está inconsciente, muitas vezes está trabalhando. Não se filma gira. Porque o caboclo está trabalhando, a Oxum está trabalhando. Então esse negocinho de vamos lá, fotografias. Tu pode tirar a tua fotografia antes de começar a gira. Tu pode tirar a tua fotografia depois que terminar a gira. Todo mundo já foi embora. Todo mundo, os caboclos. Durante, de maneira nenhuma. E ainda mais da entrevista na internet com o Exu.
Quer dizer, aí o seu fulano lá incorpora e, quer dizer, aí qual é a garantia que existe que é o seu fulano que está ali? Aí eu pergunto, tá, então vamos fazer um axé para ver se é o Exu? Será que passa? Porque assim, gente, isso não se usa mais, tá, gente? O que eu falei agora aqui não se usa mais. Mas quando é muito descarada a coisa, se faz. Ah, tu é Exu? Então tá bom. Vamos fazer um axé de. Aí eu quero ver qual é o Exu que segura o axé ou não segura. Porque o Exu, gente, Exu come coisas e bebe coisas que nós, seres humanos, não fizemos. Não consumimos, né? Então, é claro que a gente não vai fazer esse tipo de coisa para não denegrir a imagem de ninguém. Mas, quando a coisa aparece na minha frente que é tão escancalhada e tão revoltante, é claro que dá vontade de perguntar, tá, então quer fazer um axézinho que no batuque se chama axé de fala, mas para nós na Umbanda a gente faz um axé da verdade, como a gente fala. Vamos fazer? E aí tem gente que não segura. Por quê? É aquela coisa, na internet aparece o Exu fulano, o Exu ciclano. Na vida real, não dá, né? E aí tu imagina uma pessoa dessa pegando uma criança de 10 anos e tentando iniciar em Exu. Tem que pegar e prender uma pessoa dessa. Tá? Por quê? Ah, mas é que o Exu da criança tá gritando. Tá, mas deixa ele gritar, eu digo. Deixa ele gritar. Quando for na hora da criança receber, naquela pessoa receber o Exu, ela vai receber por ela própria. Ninguém precisa induzir ninguém. É isso que eu digo. A Umbanda ela não é feita de indução, ela é feita só de confirmação. Se eu chegar numa casa de religião, tá? Eu não preciso nem estar vestido de branco, tá? Se eu chegar numa casa de religião, tá? E ali tomar um passe, a minha entidade assim quiser estar presente naquela gira, ela automaticamente irá se manifestar. É claro, com a permissão do cacique da casa, mas ela irá se manifestar. Entendeu? Agora, induzir ou dar o passe, daqui a pouquinho está tomando passe e. Não, gente. Tá? Então vamos aprender, como eu digo. Não vamos nos fixar somente no modismo das coisas. Vamos aprender. É fácil aprender. Pega, assim, ó, gente, eu digo assim, ó, existe toda uma aparelhagem, tá, de textos na internet, de livros, de relatos que a gente pode aprender. É só querer. É só a gente ter noção. E claro que não estou falando em fundamento, estou falando em aprender a como nós nos conduzirmos um terreiro e muitas vezes até conduzirmos a nossa própria vida espiritual. Tá? E aí aprendendo com isso a ter regras. Ah não, primeiro nós vamos desenvolver o caboclo. Tá pronto o caboclo, nós vamos desenvolver a criança. Tá pronta a criança, nós vamos desenvolver o preto velho. Ah, mas está interferindo o preto velho com o caboclo. Não, a gente pede licença, pede para o caboclo tomar conta daquele cavalo. Porque, ora, ou tem ou não tem entidade dentro desse corpo. Né? Então a gente tem que pensar. Tá? Deixa eu só ver o nosso tempo. É isso aí. Hoje a gente começou mais cedo, né? Porque tá frio, tá esfriando. Acho que aqui no sul vai começar uma frente fria. Tá? Dizer que a gente está muito contente, certo? Por estar falando com vocês. Essa live depois vai lá pro YouTube, para vocês terem acesso lá também, tá? E dizer, gente, que até o dia 23 de dezembro,
de 2022, a gente está atendendo das 8 às 8 da noite, sem parar ao meio-dia. Dia 24 e 25 não tem atendimento de jogo. Voltamos dia 1º de janeiro, não sei se... Não, dia 2 de janeiro de 2023. Então, 23, o último dia, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, eu não estou atendendo. Dia 2 de janeiro a gente começa tudo de novo. Aí para a obrigação da Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, e voltamos a atender no dia 4, 5 de fevereiro, normal, atendimento de jogo normal. Não adianta mandar o WhatsApp, tá? Se, Thiago, eu tô com uma emergência no dia 24 de dezembro. Sinto muito, tá? Nem emergência. Então, 23, marca a consulta. Quem marcou dia 23 atende. Fechou dia 23. Se, por exemplo, ligar dia 23, vai marcar só pro dia 1º, ou desculpa, pro dia 2 de janeiro. Tá bom? É o espacinho das festas, né, que a gente tem aqui. E aí, depois, dia 2 de janeiro, a gente segue normal, segue pulsando normal. Tá bom? Meus amores, o meu axé, o meu saravá. Até... e as lives agora, a partir da semana que vem, não serão mais domingo. Serão aos sábados, ao mesmo horário, 10 horas da noite, 9, 9 e meia, 10. Tá? Esse horáriozinho assim. Só serão sábado, tá? Não serão mais domingo. Serão de sábado, tá? Eu vou ter um compromisso domingo, então serão sábado, tá? As lives a partir de agora serão de sábado, tá? Sempre esse horário, 9h30, 9, 9h30, até 10 horas, tá? Das 9 em diante até as 10 horas a gente abre a live, tá? Hoje nós abrimos um pouquinho mais cedo, tá? Mas tranquilo, fica aí para quem quiser ver, tá? No próximo final de semana, sábado, não mais domingo, tá bom? Porque senão ficar... Nós estamos fazendo domingo, mas eu achei que sábado é um dia mais tranquilo. Até porque domingo o pessoal trabalha segunda-feira, entendeu? Então, sábado, às 10, 9h30, a gente vem com a live com vocês. Meus amores, o meu beijo, um bom início de semana para vocês. Até sábado que vem, tá? Aí já com outro tema, com outro... Então, quando vocês levarem um filho de vocês no terreiro, cuide. Para que nenhum zelador chame Exu de filho nenhum de vocês, tá? Exu só em adulto. Festa de Exu só para adulto, tá, gente? Porque é uma energia grande e a gente não quer que corrompa a inocência dos pequeninos, tá bom, meus irmãos? Então fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus só quiser.